Salve, salve nação, salve, salve torcedor flamenguista. Estamos aqui trazendo as últimas informações do Flamengo. Flamengo hoje entra em campo para o clássico de milhões. O Flamengo hoje enfrenta o Vasco, mais um clássico. O Flamengo já enfrentou o Fluminense 0-0 e enfrentou, e na rodada passada enfrentou o Botafogo, onde teve aquele tumulto, aquela confusão, e o Flamengo ganhou o clássico por 1-0. Hoje tem o clássico de milhões às 21h45, horário de Brasília. Vocês vão estar ligados no grande clássico de Mengão. E já chega participando, deixa aí nos comentários qual o palpite e quem é favorito para essa grande partida. Claro que é o Mengão. Os números mostram que o Flamengo é superior ao Vasco, tanto em campo quanto fora de campo. Os números mostram que o Flamengo é superior em vitórias e em tudo do Vasco. Deixa aí nos comentários se você concorda e chega participando, dando aquela moral para o nosso canal, se inscrevendo, ativando todas as notificações. Isso é muito importante para o nosso canal. E o Flamengo hoje entra em campo com desfalque de Gerson. Na última rodada contra o Botafogo teve aquele tumulto, onde Gerson acabou sendo expulso e sendo prejudicado, não só ele, mas o time do Flamengo foi prejudicado com aquela expulsão de Gerson. Você concorda? Deixa aí nos comentários também se você concorda que Gerson foi prejudicado e a equipe do Flamengo também foi prejudicada por conta daquela expulsão errada do árbitro. Uma expulsão onde Gerson tentou aliviar o tumulto e acabou sendo expulso. Então, sem mais enrolação, vamos aqui para as informações do Flamengo que entra em campo hoje contra o Vasco. Quero aqui deixar os créditos e vou deixar o link na descrição do vídeo em forma de crédito. Sem mais enrolação, vamos chegando aqui para o conteúdo. O Flamengo é o primeiro colocado com 17 pontos, são 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O aproveitamento redondinho, 63%, 18 gols marcados e 5 sofridos. O Vasco na terceira colocação com 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota, quase 52% de aproveitamento para 12 gols marcados e 7 gols sofridos. Os últimos 10 encontros entre as duas equipes são 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e apenas 1 vitória do Vasco. O Flamengo marcou 20 gols e o Vasco marcou 7. Bora pra cá que o Pedro Henrique Torre está chegando aqui conosco também para trazer mais informações, já aquecendo este clássico do sábado. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo grande para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você, um abraço para todo mundo que está aí no estúdio. Estamos a um dia de outro clássico carioca, o Flamengo mais uma vez envolvido. Terceiro clássico consecutivo, teve o Fla-Flu 0-0, o clássico com cenas lamentáveis, né? No meio de semana, 1-0 vitória sobre o Botafogo. E agora vamos ter amanhã, 21h45, jogo que trocou de horário por conta do calor, mais uma vez, calor muito forte no Rio de Janeiro. E vamos ter amanhã, 21h45, esse jogo Flamengo e Vasco. Flamengo, 17 pontos com a vitória sobre o Botafogo. Foi ali para a liderança, supera o Volta Redonda no saldo de gols, então é líder. Ainda não tem a classificação garantida, mas pode até garantir o primeiro lugar se vencer o Vasco. Então é um jogo importante. O Felipe Luiz vem fazendo o revezamento dos jogadores. O treino que estava marcado para amanhã vai ser agora à tarde no Ninho do Urubu. Então, de fato, o Felipe Luiz vai observar quem ele vai poder levar a campo. A tendência é de um time mais forte, mais próximo do titular. Por que a gente não diz que é o time titular completamente? Porque o Gerson foi expulso contra o Botafogo, então automaticamente está fora, está suspenso. O Alexandro ainda tem o problema da lesão grau 1 na coxa esquerda, também fica fora. O Ayrton Lucas seria uma possibilidade na lateral esquerda, tem que ver como é que ele vai se portar nesse treinamento. Ele ficou fora contra o Botafogo, teve que o Varela ser improvisado.
porque o Ayrton Lucas sofreu um trauma no joelho esquerdo no Fla-Flu e aí ele foi preservado contra o Botafogo. Pensando na temporada, pode ser preservado mais uma vez, já que o Flamengo tem a classificação encaminhada. Então, tem essa possibilidade aí. O Arrascaeta volta ao time titular depois de um bom tempo, vai ter condições físicas, tem o controle de carga, então tá tudo ali em cima da prancheta do professor Felipe Luiz. Mas a tendência é de um time mais forte, o Rossi voltando para o gol, o Wesley, aí tem a questão da zaga também, você tem o Léo Ortiz, fica a dúvida ali, Léo Pereira ou Danilo, que foi muito bem, a lateral esquerda, aí volta Pulgar, enfim, você tem De La Cruz. O Gerson, como eu disse, não vai poder atuar, mas pode ser o Arrascaeta. Você tem os outros jogadores que vêm muito bem, Bruno Henrique, Plata, o Michael, enfim, aí dá para compor um time quase titular contra o Vasco. Então o Flamengo aos poucos vai tentando controlar a carga, que é uma expressão utilizada muito pelas comissões técnicas hoje em dia, né? Ainda mais se tratando de futebol brasileiro, e ao mesmo tempo dar competitividade a esse time, alternando também a situação ao modelo, não o modelo de jogo, mas o sistema tático, às vezes, do Felipe Luiz. Então o Flamengo chega forte para esse jogo contra o Vasco, é um clássico, é o terceiro jogo consecutivo, e aí no outro fim de semana, última rodada da Taça Guanabara contra o Maricá, pode ser que dê um descanso, que o Flamengo, quem sabe, pode até chegar, dependendo dos outros resultados, se vencer o Vasco, pode chegar já com o primeiro lugar garantido. Então o Flamengo trabalhando neste sentido, porque depois, como eu tenho dito, Glaucia, tem essa questão agora de poder ainda revezar, segurar, optar. Depois, quando entrar em decisão de vaga, final de Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, aí não vai ter mais espaço para ninguém, não vai dar para cestar, não vai dar para brincar não. Tá certo, Glaucia? Tá certo, Pedro. A gente também ainda não sextou, então estamos aqui, então segue todo mundo trabalhando, afinal de contas, fim de semana é o agito para nossa área, né? Então esse sextar aí fica um pouquinho de lado. Vamos direto também com o Rodrigo Jufo para trazer o lado do Vasco. E aí a gente já vê as escalações aí, são cenários bem diferentes, né? Embora os dois times trabalhando ali com ponta de tabela nesse Campeonato Carioca, o Flamengo uma vida mais tranquila, a gente pode dizer assim, né? Até pro Felipe Luiz rodar o seu elenco, fazer os seus testes, vem de vitória em Clássico, vitória em Supercopa, enfim, é um outro clima para esse Flamengo para chegar nesse Clássico contra o Vasco. E aí o provável time que o Felipe Luiz deve levar a campo amanhã. Time muito forte, né? Claro, tem a ausência do Gerson, tem as expulsões da última partida do Clássico. E o Felipe Luiz, ele tem essa vantagem de não precisar iniciar um trabalho, né? De não precisar passar por esse processo. Ele também pode, o Flamengo fez isso, né? No início do Campeonato Carioca, de ainda assim usar o estadual como uma pré-temporada, mas de uma outra maneira, com uma outra visão. Ele já consegue projetar mais pra frente o que de fato ele quer progredir com essa equipe. E isso tem acontecido, né? Claro que a gente vê uma atuação não tão boa contra o Fluminense, a gente vê um 1-0 ali contra o Botafogo, mas ainda assim uma superioridade, um controle do jogo, um controle da bola. Um trabalho já. Um trabalho, então, um trabalho que dá resultado em todos os setores. Então ele tem essa vantagem. Guilherme, esse time aí pra sábado. Não, eu concordo com a Mara, é um time muito forte. A diferença é tão grande entre as equipes que, mesmo com o Flamengo sem alguns jogadores essenciais, Gerson e Pedro, por exemplo, você olha as opções do Flamengo e até as opções que estão entre parênteses ali, todos seriam titulares do Vasco. Talvez o Varela não. Seriam titulares em muitos times, né? Em muitos times. Talvez o Varela não, né? Piton pode jogar bem ali do lado esquerdo e tal, mas seriam titulares do Vasco, então é muita diferença, né? Você pensa que o Vasco com o Carille tenta fazer um jogo de controle de bola e o Flamengo pressiona bem a saída de bola, e se o Vasco tenta avançar, o Flamengo tem contra-ataque por ambos os lados, pode usar o Plata. É um jogo muito favorável ao Flamengo, mas muito favorável. E o Felipe Luiz tem uma derrota em 21 jogos, então, assim, 6 empates, ganhou a maior parte dos jogos. Eu raramente digo que tem favorito em clássico, favoritismo é uma coisa pra mim grande. Esse tem.
Uma distância muito grande. E tem muita diferença, não só no que a gente está falando em campo, né, das peças. Essa profundidade de elenco, é esse trabalho que também já está mais avançado. O Carille chegando e tendo muito que trabalhar com o que tem em casa, porque o Vasco também no mercado tem levado muita porta na cara e está difícil até de trazer uma peça ou outra, de dar uma opção a mais para o Carille montar esse time. E o Jufo até traz a informação para a gente. Se a gente tiver até também um provável Vasco aí do Carille, faz favor, pessoal. A gente tem números aí também dos dois comandantes para este clássico, de Felipe Luiz e também de Fábio Carille. Tem muito esse contexto do que a gente está falando, né? Um trabalho do Felipe Luiz de um tempo a mais já e também que encaixou muito rápido, que se estruturou muito rápido nesse Flamengo. Com 21 jogos, 14 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento de 76,2% para 1,71 gols por jogo marcados. Sofridos 0,57 por partida e 2 títulos. A gente traz aí o número total de jogos, tá? Do time principal e sem os amistosos. O Carille começando o ano, começando a temporada no Vasco com 6 partidas, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Um aproveitamento de pouco mais de 61%, 1,67 gols marcados para 0,83 sofridos por jogo e não conquistou nenhum título ainda. É um trabalho inicial, tem toda essa dificuldade que a gente está falando do Carille ainda ajustando a equipe, trabalhando com o que tem em mãos, esperando ainda algumas outras peças chegarem, mas que já vem numa pressão. Muito por conta do desempenho, porque teve ali naqueles momentos de vitória, né, dessas 3 vitórias do Carille, um impacto inicial que se imaginou que até pudesse encaixar mais rápido. A exemplo do que foi o Santos do Carille no ano passado, né, que no início da temporada faz um bom Paulistão, enfim, só que não aconteceu. Cai muito rápido também o desempenho desse Vasco, né? Então, a gente traz esse comparativo por conta do que a gente está dizendo aqui, do que são as histórias desses trabalhos, e é óbvio que o Carille tem uma dificuldade muito maior ainda em mãos. E assim, as vitórias em início de trabalho... Foi certo ou quase tudo. Você pega o nível, a quantidade de acertos do Felipe Luiz, desde ideias de jogo, a utilização de atletas, a como lidar com situações, inclusive com ídolos da equipe, tudo foi de maneira muito elogiável, nas entrevistas também, ele não escorrega, então... Eu acho que a temporada do Flamengo é muito promissora. É óbvio que o estadual não serve como referência. O Botafogo é o atual campeão do Brasil e da Libertadores ano passado não classificou entre os 4 no campeonato estadual. Então não é uma referência, mas a melhor coisa para o flamenguista é que tudo está acontecendo da melhor maneira possível dentro da equipe. É isso aí, nação. Esse foi mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Vamos, meu Flamengo. Hoje tem grande clássico, realmente o clássico de milhões, às 21h45, horário de Brasília. Rodada válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca 2025. Esse clássico de milhões é disputado desde 1922. O clássico dos milhões tem números verificados pelos dois lados. São 421 jogos na história. São 421 jogos na história, com mais vitórias para o Flamengo, que ganhou 164 vezes. É isso aí. O Flamengo, no grande clássico dos milhões, ganhou 164 vezes de 421 partidas disputadas. É isso aí. O Flamengo sempre se dando bem e sempre à frente do Vasco nos clássicos no clássico dos milhões. Jogos e vitórias para ambos os lados. Número de jogos 421, vitórias do Flamengo 164, 39% de aproveitamento. Vitória do Vasco 139, 33%. Foram 118 empates, 28%. Primeiro jogo da história foi 26/3/1922, onde o Flamengo ganhou por 1-0. É isso aí. Essa é um pequeno histórico entre Vasco e Flamengo no grande clássico de milhões. E aí, você está confiante na vitória do Flamengo? Deixa aí nos comentários qual o placar que você acha que vai sair hoje. Mesmo o Flamengo entrando em jogo hoje prejudicado por conta por conta da expulsão de Gerson, o Flamengo hoje entra em campo, mas a mídia fala e falou bem. Flamengo favorito
para o jogo de hoje. Você concorda? Deixa aí nos comentários. Gols para ambos os lados. Flamengo marcou 562 gols, 562 gols para o Flamengo, e o Vasco marcou 527 gols. Maior vitória do Flamengo. O Flamengo ganhou do Vasco em 2/6 de 2024, ano passado. Vasco 1, Flamengo 6, Campeonato Paulista de 2024. É isso aí. Foi uma grande goleada que o Flamengo deu no Clássico de Milhões em cima do Vasco. A maior vitória do Vasco foi por 7-0 no Campeonato Carioca de 1931. Essas informações vocês encontram no esportenews.com.br, a qual vou deixar os créditos. Aí esse histórico dos dois times você encontra no esportenews.com.br. É o grande clássico de milhões e grandes resultados o Flamengo teve em cima do Vasco. A maior vitória do Flamengo foi 6-1 ano passado, e a maior vitória do Vasco foi por 7-0 em 1931. Hoje o Flamengo pode dar essa goleada em cima do Vasco. Você concorda? Deixa aí nos comentários o resultado, o placar que você espera que o Flamengo ganhe hoje em cima do Vasco. Vamos repetir esse placar, que a maior vitória é deles em 1931. Chegou a hora do Flamengo dar o troco sobre esse placar e mandar a macaca para cima e meter 7-0 para superar eles na maior vitória. Você concorda? Deixa aí nos comentários sua opinião. Eu quero aqui deixar meu forte abraço a cada um de você, torcedor apaixonado. Aquele torcedor apaixonado já chega dando uma moral, se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações, porque todo dia estamos aqui a trazer conteúdo de qualidade para você, flamenguista. E não se esqueça que hoje tem o Clássico de Milhões às 21h45, horário de Brasília. O Flamengo vai para cima com tudo. Eu quero aqui deixar meu forte abraço a cada um de vocês, torcedor apaixonado. Meu muito obrigado e fique até o próximo vídeo. E não se esqueça mais uma vez de deixar nos comentários qual o placar que você espera hoje que o Mengão faça em cima do Vasco no Clássico dos Milhões. Meu muito obrigado a cada um de vocês e fiquem todos com Deus.